pacem tuam da nobis Domine, et pax tua Christe, maneat in miseribus nostris, ut non timeamus ad timore nocturno, sed semper vigilemus cunctis in operibus mandatorum tuorum. 5 de março de 2025, o Evangelho de São João, verdadeira alegria, capítulo 16, versículos 16 a 24. Um pouco e já não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis, porque vou para o Pai. Disseram então entre si alguns dos seus discípulos: que é isto que ele nos diz, um pouco e já me não vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Que significa também, porque vou para o Pai? Diziam, pois, que é isto que ele diz, um pouco? Não sabemos o que ele quer dizer. Jesus, conhecendo que queriam interrogá-lo, disse-lhes: vós perguntais uns aos outros, por que é que eu disse um pouco e já me não vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que haveis de chorar e gemer, e o mundo se há de alegrar. Haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza há de converter-se em alegria. A mulher, quando dá à luz, está em sofrimento, porque chegou a sua hora. Mas depois que deu à luz um menino, já se não lembra da sua aflição, pelo gozo que sente de ter nascido um homem para o mundo. Vós, pois, também estáis agora tristes, mas hei de ver-vos de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Naquele dia não me interrogareis sobre nada. Em verdade vos digo que se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, ele vô-la dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa-dei. Com seu discurso de despedida, Jesus continua a preparar seus discípulos para sua partida. Enquanto o mundo, distante de Deus, se alegrará com a sua morte, os discípulos chorarão e lamentarão. Porém, quando testemunharem sua ressurreição, sua tristeza se transformará em alegria. Apesar de ficarem confusos com sua prisão e crucifixão, e de ainda não compreenderem muitas coisas que ele lhes diz, sua tristeza dará lugar a uma alegria que durará para sempre. Os discípulos não seguiram um falso profeta, mas o enviado do Pai. Por isso as palavras de Jesus se cumprirão neles. Ninguém poderá tirar-lhes a alegria de conhecê-lo e segui-lo. É a mesma alegria que experimentamos até hoje quando seguimos Jesus e vivemos de acordo com a verdade. Há tantas vozes no mundo exigindo a nossa atenção, mas só uma coisa é essencial: escutar o Filho de Deus e acolher a sua graça. Se nos agarramos a esta certeza, seremos capazes de resistir a estes tempos conturbados e até sair fortalecidos deles. Em um momento em que as garantias exteriores desaparecem cada vez mais, desmoronando-se mesmo diante dos nossos olhos, nossa relação com o Senhor se torna ainda mais íntima.
podemos pedir ao Pai, em nome de Jesus, e saber que estamos abrigados nessa maravilhosa união entre o Pai e o Filho. Aqui encontramos a fonte inesgotável da alegria, e não há nada mais importante para o ser humano do que viver nessa unidade. Lembre-se de que o Senhor dá essas instruções reconfortantes aos seus discípulos, imediatamente antes de sua morte. Judas já havia partido para trair Jesus, e seus inimigos estavam determinados a matá-lo. O Senhor tem pouco tempo para encorajar os seus discípulos, e é exatamente isso que ele faz em suas últimas horas. De fato, sua morte iminente não é o fracasso de sua missão, como seus inimigos gostariam que fosse, mas sua consumação, a fonte de onde brotará a vida nova para a humanidade. Muitos fiéis veem a atual crise da Igreja como uma espécie de crucifixão do corpo místico de Cristo, na qual também se manifesta o espírito da traição de Judas. Eles notam, com preocupação, como as influências modernistas enfraquecem a Igreja, fazendo com que ela se afaste cada vez mais de seu caminho, chegando por vezes a se tornar irreconhecível. Nesses tempos, é importante agarrarmos-nos ainda mais às palavras de Jesus e mantermos-nos firmes na verdade. A palavra do Senhor e a doutrina autêntica da Igreja são o remédio para que os fiéis saiam fortalecidos de crises existenciais como a atual. Assim como os discípulos permaneceram fiéis ao Senhor, apesar de toda a sua fraqueza, pela graça de Deus. Em nome de Jesus, podemos pedir ao Pai esta fidelidade e colocá-la em prática dia após dia. Ele nos concederá. Lembremo-nos de que o critério pelo qual nos regemos não é o mundo, mas o Senhor e a Sagrada Escritura, que nos exorta: não confie nos príncipes, pois são do pó e não podem salvar. Por isso devemos levantar os olhos e não nos deixar confundir pela densa sombra que paira sobre o mundo e a Igreja. Era precisamente isso que o Senhor queria de seus discípulos, sabendo que a traição de Judas e todos os acontecimentos subsequentes seriam um grande teste para eles. Nessas horas, o Senhor está muito próximo de seus fiéis, que se sentirão profundamente gratos por terem sido considerados dignos de passar por tais provações e de permanecerem fiéis a Ele. A antífona que ouviremos hoje diz: Dai-nos, Senhor, vossa paz, e que esta vossa paz, ó Cristo, permaneça em nós, para que não temamos os terrores noturnos, mas estejamos sempre vigilantes no cumprimento das obras de vossos mandamentos. Pacem tuam da nobis Domine, et pax tua Christe, maneat in miseribus nostris, ut non timeamus a timore nocturno, sed semper vigilemus, cunctis in opere